Olá, amigo Uriel. Boa noite, meu amigo Augusto, tudo bom? Tudo maravilhoso e contigo? Amém. Aqui, graças a Deus, tudo na maior paz, caminhando e trabalhando. Que coisa boa. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Obrigado, irmão. No mês que vem será a terceira vez e já poderemos pedir música. Podemos pedir música no Fantástico Mundo de Cristo. Amém. Sejam bem-vindos, amigos conectados. Márcio, boa noite. Ludmila, sejam bem-vindos. Como costumo dizer, peguem os seus assentos, vamos já nos preparando. Raquel, Andréa, Fernando, sejam bem-vindos, amigos. É um prazer estar contigo mais uma vez, amigo Uriel, de disposição invejável, trabalhador assíduo, espírita, solicitado. Muito bom. Que Vamos coisa boa. pode falar. Não, as palavras não as mereço, por favor. Somos apenas servos e nunca recusamos um convite para estarmos sempre com Jesus e nunca afastados de Kardec. A chance que nos chega são chances únicas e nós não podemos desperdiçá-las de maneira alguma, não é mesmo? Amém, exatamente. Então, para sermos fiéis ao tempo aí, vamos já nos conectar com Cristo, com os amigos que se conectam, que se dispõem, né, ao apoio desse trabalho, desse estudo que nos conduz. Vamos então colocando nossos espíritos à disposição do Cristo, para que nós possamos ser trabalhadores assíduos agora mais que nunca. Usemos que Ele possa usar a nossa voz, o nosso corpo, o nosso ser, para que possa chegar até os nossos irmãos que estão em casa, que estão nas nossas casas, no caso dos amigos desencarnados, rogando ao alto o amparo, a proteção, o estímulo, a revida que nos é dada diariamente. Que essa coragem se faça por meio de gestos, de pensamentos e sentimentos, unidos sempre ao nosso propósito de vida maior, que é o bem, independente da situação, da condição, da pessoa, e quantas vezes nos for solicitado que estejamos sempre dispostos ao Cristo. Agradecemos pela vida do corpo e pela vida do espírito, que nós nos conectemos com os amigos de luz, aos benfeitores que se encarregam desse estudo, que invariavelmente nos apoiam, nos dão estímulos a continuar a nossa caminhada. Que nesse estudo de hoje possamos sugar ao máximo desse ensino bendito, maravilhoso, que nos coloca de volta no caminho do bem, naqueles momentos que às vezes nos distanciamos do Pai. Sabemos que Deus nos busca incessantemente e infinitamente. Que possamos aprender a nos colocar à sua disposição, a Te buscar através de tudo que nos for colocado à disposição, sejam eles nossos irmãos, familiares, amigos, conhecidos, em qualquer circunstância, que sempre possamos sentir Deus ao nosso lado, da nossa forma, do jeito íntimo, que Ele sempre nos conduza palavras, em sentimentos e gestos. Gratidão, Senhor, por estar conosco nesse instante, através dos seus anjos, que esse estudo seja proveitoso a todos nós, indistintamente, e possamos nos conectar com o seu Espírito, hoje e sempre. Amém.
Amigo, então vamos lá começar os nossos estudos de hoje. Mais uma vez, ficamos felizes pelo reencontro, né? Da próxima vez pediremos música, né? Então vamos ficar a postos aí. Maravilha. Peço aos nossos amigos que se sintam à vontade para usufruir desse estudo. Licença que eu vou desativar os comentários aqui embaixo brevemente para nós termos um instante de fala livre, discorrida sobre o tema, e daqui 30 minutos, 40 minutos a gente volta, abre a caixa de diálogo e vamos conversar um pouquinho. Mineiro gosta disso, Maravilha. então vamos lá. Que maravilha, Augusto. Muito obrigado aos companheiros que já irmanam o coração e o espírito conosco. Que tenhamos uma excelente noite discorrendo sobre o assunto tópico que é a justiça divina. Precisamos, em um primeiro momento, deixar bem claro que falar sobre a justiça divina comporta reconstruir, ressignificar diversos conceitos que temos carregado no curso dos séculos e que estão atávicos em nós. Particularmente, é preciso trazer aqui uma história toda pessoal, muito íntima. Eu, Uriel Augusto, sou filho do sincretismo maravilhoso que permeia as atividades do coração do mundo dessa pátria do Evangelho. Meu pai católico e minha mãe umbandista. E até os 17 anos, sempre frequentei, gostava muito de ir, de comparecer à Santa Igreja de Roma. Porém, quando eu completei 17 anos, um fato trouxe a mim diversos questionamentos. Um tio, irmão de minha mãe, desencarna. Os questionamentos, as perguntas não vieram sobremaneira pelo desencarne, pela morte em si do corpo físico. Mas porque esse tio, quando reencarnou, alguns problemas foram apresentados durante o parto, faltando oxigenação. E durante todos os seus anos que ele esteve aqui conosco, completamente dependente de todo mundo, com todas as dificuldades e desafios que poderiam ser apresentados. E quando ele desencarna, eu começo a perguntar: se o nosso destino é traçado no momento do nascimento, se as nossas almas são criadas no momento do nascimento, onde a justiça de um Deus que permite que tantos sofram desde o primeiro respirar, com enfermidades gravíssimas, ou passando por dificuldades outras, sem qualquer chance de melhora, e permite também que outros tantos, que aparentemente sem nenhum merecimento, sorriam, andem pela vida de forma a usufruir de tudo o que ela oferece. E aí, Augusto e companheiros que nos assistem, o caminho bifurcou-se. Ou não acreditava em Deus, admitia que éramos filhos de um acaso, um acidente neste planeta, ou procurava por outras respostas. E foi assim que cheguei, no mês de setembro do ano de 2002, a uma casa espírita. E percebi então que para compreendermos a noção de justiça divina, precisaríamos buscar novos significados, inclusive para Deus. Precisaríamos, talvez, começar de uma base comparativa. O Livro dos Espíritos irá instruir-nos as legislações do mundo, as noções de justiça existentes no mundo, muito imperfeito da lei divina ou natural. Pois bem, partamos então para essa comparação.
Nos estados democráticos e de direito, que se denominam democráticos e de direito, como funciona a construção legislativa? Bom, nós temos um conjunto de leis que precisam respeitar um mandamento maior, que precisam respeitar a uma lei que as organiza. No caso brasileiro, depois de muitas lutas, depois de muitos sofridos desafios, em 1988, o legislador constituinte proclama a nossa Carta Republicana. E todas as leis que estiverem abaixo dessa carta precisarão respeitá-la. É assim que, por exemplo, se a Constituição do Estado de Minas Gerais quiser dissertar sobre penalidades de banimento, de trabalhos forçados, de morte, não valerão. Porque estarão contrariando um preceito constitucional, um preceito em nossa lei maior, que proíbe essa forma de pena. Qualquer construção legislativa infraconstitucional que desrespeite a nossa Carta Republicana precisará ser revista ou até mesmo extirpada, excluída de nossa construção jurídica. Os estados democráticos assim o são. E se a nossa legislação, repito, é uma cópia muito imperfeita dos mandamentos organizacionais divinos, como podemos então transpor essa informação? O universo é regido por um conjunto de leis. Emmanuel vai nos dizer, na introdução da obra A Caminho da Luz, que o determinismo do bem e do amor é lei de caráter universal. Então enxergamos um padrão organizacional. E se enxergamos um padrão de organização, precisamos também enxergar algo que poderemos aqui chamar, sem qualquer forma querer ser desrespeitoso, poderemos enxergar um legislador constituinte originário. O Criador estatui um conjunto de leis eternas, inexoráveis, imutáveis, perfeitas, que precisam ser respeitadas. Esse Criador que, quando Kardec indaga no frontispício de O Livro dos Espíritos, que é Deus, sem artigo, sem querer particularizá-lo, sem querer que seja uma singularidade pequena, obtém a resposta dos Espíritos: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por mais que queiramos acreditar que Albert Einstein, Stephen Hawking, Michelangelo, Leonardo da Vinci são as sumidades no que se refere ao intelecto, acima de todas elas, e acima de todos esses intelectos, inclusive combinados, a enésima potência, há uma inteligência suprema, uma causa primeira de todas as coisas, que ainda não conseguimos compreender, apreender. Shakyamuni Buda, há 2.600 anos, ele vai nos dizer: o nosso problema é querer entender o ilimitado com as nossas capacidades limitadas. Respondendo ao questionamento de número 10 de O Livro dos Espíritos, os amigos, os mentores vão nos afirmar: falta-lhes um sentido para penetrar a substância íntima de Deus. Porém, apesar de não o compreendermos, nós conseguimos já arranhar de forma incipiente os seus atributos, que é o que vamos observar na questão de número 13. Entendendo que todos ali, citados por Kardec, e tantos outros que ainda não percebemos, são de caráter máximo nas perfeições. Um desses atributos, o que nos chama maior atenção, é que Deus, o Criador, é soberanamente justo e bom.
buscando esse atributo, começa a tarefa de reconstrução. Se o Criador é soberanamente justo e bom, a sua justiça é soberanamente justa e boa. Não podemos, então, admitir um Deus antropomórfico, edificado à nossa imagem e semelhança. Um Deus de humores e mal-humores, que se acorda e bate o mindinho em um móvel, diz ao Augusto: hoje é seu dia. Todos os males do mundo recairão sobre você. Um Deus que tem preferências. Se ele é soberanamente justo e bom, nós retiramos essa figura do velhinho de barbas, cansado, alquebrado, com a sua bengala acima das nuvens, dizendo quem será feliz e quem será infeliz. As suas determinações e o nosso respeito ou desrespeito a essas determinações que vão construir os nossos critérios de felicidade ou infelicidade. Mas percebendo esse legislador constituinte originário, de onde deriva a sua lei? E aí nós vamos compreender, a partir da leitura, do questionamento que abre o episódio sobre as leis morais dentro de O Livro dos Espíritos. Questionamento 614. E com ele e o seu desenvolvimento, percebemos que a lei natural divina é a fonte da nossa felicidade. Quando nós a respeitamos, alcançamos tudo aquilo que há de melhor. Se pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós não obedecemos ao que ela prevê, a infelicidade bate à nossa porta. Essa lei que está escrita em nossas consciências, e que mais e melhor, como temos dificuldade em lembrar, inclusive, o que nos alimentamos na hora do almoço, se você me perguntar o que eu me alimentei na hora do almoço hoje, eu vou precisar de uns 5 segundos para te responder. O Criador é tão magnânimo que nos envia um tipo perfeito para servir-nos de modelo e guia, Jesus. Seguindo o seu exemplo iluminado, os seus ensinos, nós vamos acessando os caracteres dessa lei já esculpida em nossa consciência. O problema é que, muitas vezes, gostamos de agir dentro de nossa pequenez. Aqui, gosto sempre de trabalhar com um exemplo, uma questão lúdica. Imagine uma criança arteira. Vou utilizar uma palavra aqui que talvez só aqueles nascidos na década de 80 vão se lembrar o que significa. Uma criança muito levada. Criança levada, meus amigos, é aquela que não para quieta. E aí ela tem pais muito amorosos, muito carinhosos, como os pais devem ser. E os pais estão sempre orientando essa criança: meu filho, por favor, não pise no chão frio. Um resfriado poderá acometer a sua saúde. Não saia de um banho muito quente e vá ao sereno. Respeite-se, cuide-se, com todo o desvelo, com todo o amor. A criança arteira, levada, cheia de um ego, acreditando que sabe mais do que seus próprios pais, acaba por ironizar essas recomendações. Nunca fiquei doente, não será agora. Continua pisando com o pé no chão gelado, saindo do banho quente, indo ao sereno, desrespeitando todos aqueles conselhos de amor. A gripe chega. Primeiro um resfriado, e depois ela vai aumentando o degrau, até, quem sabe, observarmos aí uma pneumonia que coloca em risco todo o quadro corporal daquela criança. Os pais, preocupados, a levam ao médico. O médico atesta a gravidade da situação, mas diz que há uma cura. Um tratamento longo, exaustivo, inclusive com algumas injeções dolorosas.
Os pais concordam prontamente. A primeira injeção será ministrada. Quando a criança vê o tamanho da agulha, ela esperneia. Se pudesse, ela batia no pai, batia na mãe, batia no médico e saía do consultório. Ela chora, ela grita, ela ofende, ela xinga, ela culpa todo mundo. Mas por que vocês não me avisaram? Mas por que não me falaram que seria tão grave? E os pais, cheios de amor, se preciso for, seguram aquela criança para que o remédio seja ministrado, para que o médico tome as devidas providências. Porque enquanto a criança está concentrada no tratamento tormentoso e no tamanho da agulha, os pais enxergam além. Percebem que não será fácil, mas que a cura virá. Todos nós somos crianças espirituais. Há quanto tempo estamos ouvindo conselhos em amor para retomarmos os caminhos corretos de nossa existência? Porque há um ditado do direito romano que vem nos dizer: ninguém subirá tão alto a ponto de desrespeitar a própria lei. E nós podemos aqui complementar: ninguém subirá tão alto a ponto de desrespeitar a própria lei sem precisar repará-la. Nós ouvimos conselhos em amor, mas acreditamos que somos saudáveis, não ficaremos doentes. É aí então que o amargo da dor bate à nossa porta por caracteres de justiça. E aqui uma segunda reconstrução, uma segunda ressignificação muito importante para nós espíritas. Gostamos muito de dizer que o primeiro mecanismo de correção, de recondução aos caminhos corretos, é a dor. Não é. Os primeiros convites que nós recebemos são feitos pelo amor. Por fazermos ouvidos moucos, nos fingirmos de surdos, é preciso que o mecanismo reparador e educativo um pouco mais severo chegue até nós. Há uma obra maravilhosa, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E um capítulo enigmático: amar, não sofrer. É apenas quando recusamos os convites de recomposição em amor que a dor vem bater às portas do nosso coração. E esperneamos, gritamos, ofendemos, porque enxergamos apenas a agulha. Sofrimento inicial. O pai e os amigos espirituais que norteiam e nos incentivam ao tratamento conseguem enxergar além, insuflando-nos forças para atravessar as tempestades que batem às portas dos nossos espíritos. É por isso que, na codificação espírita, encontramos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo as causas das aflições, dizendo-nos que os maiores construtores, os maiores arquitetos, os maiores artífices dos obstáculos que aparecem em nosso caminho somos nós, que desrespeitamos, que com o nosso ego acreditávamos que podíamos subir muito alto sem precisar reparar. Ao desrespeitarmos a lei, geramos consequências. Consequências nem sempre muito saudáveis. E talvez sejam essas consequências que estejamos enfrentando nos dias atuais, cada um nas suas particularidades. Ao invés de acusarmos ao Criador de injusto, observamos que não existem critérios mais justos do que esse para reconstruir os nossos passos. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, vai nos apresentar um item intitulado Código Penal da Vida Futura. 33 artigos maravilhosos. E aqui damos especial atenção aos artigos de número 16 e 17, onde é construído um trinômio
de regeneração: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento é o que planifica a regeneração para o espírito, mas precisa vir acompanhado da expiação e da reparação. E aqui nós temos considerações necessárias a serem realizados sobre o tema. Coloquemos esse trinômio em caracteres objetivos e subjetivos. Objetivos que vão necessariamente acontecer, independentemente de nossa vontade. Subjetivos, como a própria palavra o diz, que dependerão do nosso anuir, da nossa concordância, de nossa reflexão, de nossa mudança. Querido Augusto e queridos irmãos que nos acompanham, a expiação é o critério objetivo. Ela virá. Em desrespeitando a lei e não ouvindo os conselhos, os alvitres do amor para a recomposição, a expiação, ela virá. Ela baterá à nossa porta. Mas não basta expiar. Porque espíritos poderão passar, nós poderemos passar lustros e lustros em expiação, sem refletir sobre o processo. Sem refletir de o porquê estarmos expiando. De o porquê estarmos atravessando aqueles tempos problemáticos. Aqueles momentos difíceis. A dor baterá à nossa porta. A forma como iremos aceitá-la determinará se estaremos aprendendo ou sofrendo. Porque o sofrimento é uma resposta emocional da dor gerado quando estamos revoltados, quando estamos sem aceitação, quando não buscamos o raciocínio em por que passarmos por aquele processo. Não basta apenas a expiação. Eu desafio todos os que estão aqui, o Augusto, que é um grande estudioso, vão até as obras da codificação espírita, aos autores espíritas clássicos, Denis, Delane e tantos outros, e as obras complementares de caráter sério. E encontrem para mim qualquer desses amigos dizendo-nos que basta a dor. Que o simples fato de estarmos em expiação é único e necessário para a nossa salvação. Em assim o acreditando, estaríamos retornando ao e dizer apenas uma palavra e serei salvo. Há critérios de graça. E não é assim que muitos de nós espíritas nos comportamos? Mais uma reconstrução, mais uma ressignificação quando compreendemos a justiça divina. Quantos amigos não temos nas casas espíritas e quantas vezes nós mesmos não nos comportamos assim? Até com medo da felicidade. Se estamos muito felizes, tem sempre alguém para nos dizer, ou o nosso próprio inconsciente profundo a nos alertar muito cuidado, porque na felicidade não evoluímos. Muito provavelmente uma dor enorme está próximo de você. Ou aqueles ainda que se comportam como os religiosos ao tempo de Jesus, ortodoxos, que gostavam de se mortificar na própria carne, com jejuns severos, acreditando que apenas aí residiria a salvação. O critério objetivo da expiação vem para nos convidar a uma reflexão. Trazendo, mais uma vez, os ensinos de Shakyamuni Buda, ele vai nos falar que há cavalos que aprendem ao observar o chicote. Outros que vão precisar ouvir o tilindar desse chicote. Outros que vão precisar sentir na pele. Outros ainda que precisarão que a dor atravesse os seus ossos.
Então o chicote vem para nos convidar a uma reflexão. Por que estamos vendo esse chicote? Se não escutarmos, por que o som desse chicote nos incomoda tanto? Ainda assim, se não perquirirmos as razões, por que esse chicote nos fere a pele? E ainda assim, se fizermos ouvidos silenciosos, por que essa chicotada nos dói nos ossos? Não basta espiar. É preciso arrepender. Mas também sobre o arrependimento precisamos tecer algumas considerações. O arrependimento aqui não é um desculpismo. Porque, Augusto, veja bem, nós desfiguramos a palavra desculpa. Cometemos as maiores atrocidades morais com relação àqueles que nos cercam. Desculpa, então se eu desculpei não aconteceu nada. Não, mas eu me desculpei. Por que você ainda está magoado comigo? Eu acabei de dizer desculpa. Acreditamos que basta dizer essa palavra para estarmos verdadeiramente arrependidos? Não. Arrepender, a grande expressão, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Arrepender é metanoia, é transformação. O verdadeiro arrependimento está na transformação. O critério objetivo, expiação. A dor que convida a uma reflexão, não revolta, não revolta. Não apontando dedos para os outros ou para Deus. Não por que comigo, mas para que comigo. Feitas essas reflexões, arrependimento, não desculpismo, metanoia, transformação, caminhos diferentes. Que caminhos me trouxeram até aqui? Que caminhos preciso percorrer a partir de hoje para não repetir esse momento doloroso? Metanoia, transformação. O que preciso fazer diferente? Como posso agir diferente? Trabalhe com o seguinte exemplo. Você está no carro. O GPS está com aquela voz doce. As pessoas não gostam da voz GPS, eu gosto. Eu acho uma voz calma, tranquila. E o GPS está a nos dizer, a 300 metros, vire à direita. E você responde, eu conheço um atalho. E o GPS repete, a 200 metros, vire à direita. E você continua dizendo, eu conheço um atalho. A 100 metros, vire à direita. Eu conheço um caminho mais curto. Vire à direita. Não, eu conheço um caminho mais rápido. 300 quilômetros depois, você concorda. Já com sede, o carro acabando a gasolina, o fôlego do carro acabando, você concorda. Eu precisava ter virado à direita. E aí quando você concorda que precisava ter virado à direita, tem 300 quilômetros para você retornar. Humilde, passando por um calor talvez danado, uma fome apertada, uma sede sem explicação, mas você retorna. Porque o caminho mais rápido demonstrou-se não ser tão agradável. Ah, se eu tivesse ouvido, escutado a minha consciência. Bom, não ouviu, não escutou. Não dá para retornar ao que você deveria ter feito, mas dá para construir um novo caminho. Arrependimento. E quando você se arrepende, quando você se transforma, vem a reparação. A China milenar vai nos trazer um conto de um jovem chamado, e perdoem aqui se eu errar o nome dele, de um jovem chamado Kantaka. Nos arroubos da mocidade, muito violento, não respeitava ninguém. Tinha prazer em fazer mal às outras pessoas. Matava, inclusive, recém-nascidos, crianças, não respeitava nem os animais e seus filhotes. Criando aí, nos dizeres dessa lenda, um karma negativo. O que é o karma? As pessoas compreendem muitas vezes errado a palavra karma. Acreditam que o karma é algo que não dá para ser modificado, é algo obrigatório. O karma é um conjunto de ações positivas, neutras ou negativas, que gera efeitos para você e para aqueles que o cercam. E o jovem Kantaka, então, ele vai criando karmas com efeitos negativos para ele e para aqueles que o cercam.
Um dia numa estrada, o conto chama Kantaka e a Teia da Aranha. Um dia numa estrada, ele enxerga uma aranha construindo a sua teia. Ele olha para a aranha e ele desvia. Ele não a mata, ele respeita. Bom, como todo mundo, Kantaka deixa essa vida. E vai ali para os locais de sofrimento, onde muitos sofrem de sede, de frio, de calor. Sofrendo todas as consequências das suas construções. A aranha, então, aparece a ele. Porque era um karma positivo que ele havia criado. Você me ajudou? Você não pisou em mim? E tece uma teia muito tênue, muito fina, para que ele pudesse apoiar-se e ser retirado daquela situação, daquela zona de sofrimento. Mas será que essa teia vai me aguentar? Pergunta Kantaka a aranha. Não se preocupe, tenha confiança e simplesmente vá subindo. E ele começa a subir e começa a ficar agradecido, porque estava se livrando de toda aquela dor. Mas outros sofredores enxergam naquela teia finíssima uma oportunidade de se libertar e começam também a subir. Kantaka, desesperado, acreditando que a teia não suportaria aquele peso, começa a pisar na cabeça de todos eles. Dessa forma, a teia se arrebenta. Porque a reparação não é apenas não fazer o mal, não é apenas fazer o bem, mas é fazer o bem a todos os seres. Além de não fazer o mal, além de perceber as consequências nefastas do meu desrespeito à lei, além de buscar fazer o bem, eu preciso fazer o bem a todos os seres. A partir do momento que Kantaka, ou qualquer um de nós, começa a querer prejudicar outros para salvar a sua própria pele, nós não estamos entendendo o que é reparar. Quando nós queremos armazenar a luz apenas para nós, nós não compreendemos o que é reparar. Nós espiamos, nós arrependemos por tudo o que nós estamos passando, mas nós não estamos reparando. Reparar é entender que eu preciso fazer o bem a todos os seres, a todos aqueles que me cercam. E a vida vai conceder-nos oportunidades de reparação através de pessoas, não é fala minha, é fala de Emmanuel, através de pessoas, situações e circunstâncias. Nem sempre as mesmas pessoas, nem sempre as mesmas situações, nem sempre as mesmas circunstâncias, mas sempre com o objetivo de fazer-nos agir diferentemente de como havíamos nos comportado quando desrespeitamos a lei. Uma grande amiga, uma irmã muito querida, passa pela seguinte situação. Quando jovem, tinha muita tranquilidade material, muita tranquilidade financeira. Mas ela mesma nos fala, não respeitava aqueles que estavam em condição de subalternidade. Nas voltas que o destino dá em todas as vidas, acaba por perder toda a questão material. E eu acho muito belo, me emociono sempre que conto essa história, porque ela vai nos dizer, muito agradecida, que tudo aquilo que ela infligiu de humilhações, de desrespeito na pele de outras pessoas, ela estava agora atravessando. Precisando estar na posição de subalternidade, no que se refere a questões materiais, quantos olhares de desdém, quantas falas deseducadas, muitas vezes da mesma forma que ela se comportou. E com um sorriso nos lábios, ela nos dizia que agradecia ao Criador por ter feito-a perceber, não em outra vida, não depois de muito tempo, mas na própria romagem terrestre, o quanto ela havia falhado com relação à lei. E agora agradecia a cada uma das ofensas recebidas, porque estava aprendendo. Mas é
uma exemplificação. A expiação chega, o raciocínio, o arrependimento e a reparação. Preciso fazer o bem indistintamente a todos os seres. Esses são os critérios da justiça divina. E todos nós vamos nos deparar com esses mecanismos abençoados de correção nos nossos passos. Estaremos entendendo as nossas dores? Estaremos verdadeiramente nos arrependendo? Estaremos construindo a reparação? Estaremos nos reencontrando conosco mesmo em amor? Todos temos situações, todos temos tempestades, todos temos céus nublados. Alcançar novamente o sol depende da atitude de cada um de nós. Você que nos escuta, que as nossas palavras consigam atingir o mais profundo do teu ser. E que o teu problema de hoje, que a tua dor de hoje, seja propulsora para mecanismos corretos de arrependimento, de metanoia, de transformação e de reparação, reconstruindo o universo íntimo em amor e propiciando que o universo ao teu redor também modifique-se em amor. Essas eram as nossas palavras. Agora abrimos para aquele debate sempre muito saudável, caso o tenha. Sem dúvidas alguma, vamos ter uma conversa deliciosa. Infelizmente, não regada a pão de queijo, mas teremos uma conversa muito boa, sem dúvida nenhuma. Amigo, foi simplesmente inspirador poder ouvir todo esse tema diluído em forma tão digerida, né, digamos assim, para que a gente compreenda realmente que a justiça divina ela é infalível. Quando a gente parte desse pressuposto, nós temos a certeza de que o que nós vivemos é indistintamente justo e Deus nunca falha. Então, a partir disso, a gente vai conseguindo nos tranquilizarmos um pouco mais com relação a todos os desafios, tarefas, né? Então, isso é fundamental. No começo, você comentou uma coisa que me despertou curiosidade, assim, e acaba que a gente vem fazendo isso ao longo dos dias, né? Que para a gente entender justiça de Deus, nós precisamos ressignificar Deus em nossas vidas. Então, a gente precisa de entender o que é essa bondade infinita, né? Essa justiça infalível, né? E a gente sabe que dentro de nós existe o remédio necessário para cada um de nossos males, mesmo sendo esses males, do nosso ponto de vista terreno e pequeno, né? Nossos males externos ou internos. Porque, como você muito bem citou, né? A culpa é uma das ferramentas de modificação mais reparadoras, né? Lembrei-me muito do capítulo chamado Culpa, do livro Conflitos Existenciais. Joana de Ângeles cita de uma forma pedagógica excepcional, né, através do nosso amigo Divaldo, falando que existe a culpa, ela pode ser compreendida como uma ferramenta reparadora. Infelizmente, nós não vemos dessa forma, né? Nós ainda compreendemos como uma ferramenta dilaceradora, né, que nos causa apenas o mal, né? Então, a partir do ponto de vista que nós podemos compreender as reencarnações que nós temos como um processo de reparação das culpas cometidas, né, que a gente expia quando a gente desencarna, a gente lembra de tudo isso, a gente cai o entendimento do porquê que a gente fez, a gente se arrepende daquilo e só se acaba o ciclo quando se repara, que é a benevolência divina, né, da reencarnação que nós podemos reparar. Mas isso exige muita coragem, muita disposição, e por isso mesmo a gente, ao longo dos anos, ao longo do tempo, a gente vai compreendendo o porquê de algumas quedas, né, que a gente tem. Então, mesmo assim, que o nosso GPS interno, né, chamado Deus, que mesmo a gente errando a rota, no final, você pode ver, né, amigo? Ele para o carro e ele fala o quê? Recalculando rota. Você fala muito bem. Ele não volta pelo mesmo caminho, não, mas ele vai nos dar a chance de recalcular
essa rota. E como nosso amigo Chico muito bem dizia, né? Se não posso começar de novo, né? Se não posso fazer um novo começo, né? Aliás, eu posso agora, né? Recomeçar para fazer um novo fim, né? Então, basta que a gente entenda o que significa essa justiça divina. Vamos às perguntas da noite, né? Primeiramente aqui, vamos ler um comentário que a Eutai, desculpem, gente, talvez eu não consiga ler direito aqui. Ela comentou que tenho o despertar para o espiritismo desde minha infância, porém, quando penso em ir ao centro, desisto. Amiga, o centro veio até a sua casa. Seja muito bem-vindo. Hoje, graças a Deus, temos a chance de conectarmos mesmo dentro de casa, né, através de obras, enfim, isso nos é direcionado, né? A nossa amiga Rejane pergunta como fazer para liberar o perdão por mais que você quer, mas não conseguindo. Veja bem, eu acho esse assunto maravilhoso. E isso é uma questão que eu acho que nós espíritas precisamos repensar. No que se refere ao perdão, o que eu sempre vejo, eu estou falando de nós espíritas, mas é um comportamento repetitivo nas denominações religiosas. Augusto, as pessoas vão dizer o seguinte: você é obrigado a perdoar. Quando nos colocam que somos obrigados a perdoar, nos retiram o fato de que o perdão é uma construção. Ele é uma construção que primeiro vai passar por compreensão do que está acontecendo, aceitação. Veja bem, Augusto, em condições normais de temperatura e pressão, ofensas do dia a dia, nós devemos buscar o perdão o quanto antes. Mas e em casos que se afastam disso? Eu vou trazer aqui um exemplo. Acredito que nós precisamos trabalhar mais nas nossas casas espíritas com exemplos, e não tanto com surra de doutrina. Proferia uma palestra sobre perdão no Centro Espírita Francisco de Assis. E trouxe exatamente isso. Nós não podemos nos culpar quando não conseguimos, em casos gravíssimos, ainda não perdoar. Ainda não perdoar. Quando no capítulo 12 do Amai os vossos inimigos, Kardec vai nos explicar a expressão do Cristo, ele fala: amar o inimigo é não ter para com ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É desejar o bem, é construir a reparação. E aí, numa das últimas recomendações, ele fala: é perdoar. E aí nós dizíamos isso, é uma construção. Você não salta degraus, você vai paulatinamente. Você primeiro, talvez, não deseja o mesmo mal, depois você passa a orar por aquela pessoa, depois você passa a desejar o bem, e aí você vai construindo o perdão. E aí uma senhora, de forma muito emocionada, nos procura no final da palestra e nos diz que se sentia finalmente aceita. Porque sempre que ouvia que era obrigada a perdoar, se sentia muito mal. O pai assassinado há 20 anos. E ela não conseguia ainda perdoar o assassino do seu pai. Mas que no início ela queria ir à cela do assassino do seu pai e fazer com ele o mesmo que ele havia feito. Com o passar do tempo, ela conseguiu entender naquela pessoa um espírito frágil, como todos nós somos, que tinha se enveredado pelos erros. E ela começou a não mais desejar matá-lo. Hoje, ela nos dizia, ela já conseguia orar por ele e desejar o bem por aquela pessoa. Mas ainda não conseguia perdoar o fato de que ele havia assassinado seu pai. Mas isso, disse a ela, isso é o próximo passo. Talvez não aconteça nos anos dessa romagem terrestre, mas já está sendo sedimentado no seu coração. Então nós precisamos entender, nós precisamos perceber que o perdão ele chegará naturalmente, mas nós precisamos respeitar o momento que esse perdão irá chegar. Buscar essas fases, não querer forçar nada e não querer impor ao outro que ele perdoe quando você quer que ele perdoe. Ele precisa trabalhar isso dentro dele. Se você acredita que não consegue, por exemplo, o Augusto me ofendeu de uma forma muito grave. Se eu acredito que eu não consigo conviver com ele no presente momento, eu vou me permitir não conviver com ele. Eu não vou ser falso.
eu vou ser verdadeiro com aquilo que eu estou sentindo. Eu sei que eu preciso, veja bem, é muito diferente de ser obrigado. Eu sei que eu preciso construir o perdão. É uma edificação que virá com o tempo. As estradas que estão hoje separadas, elas vão se reencontrar, porque todos nós nos reencontraremos em amor. Mas respeitemos o tempo de cada um de nós, sem nos culparmos, assumindo o que nós estamos sentindo e trabalhando a partir daí. Porque senão, meu querido irmão, nós trabalhamos o perdão apenas da boca para fora. Obrigados por uma massa, dizemos que perdoamos, quando ainda não construímos aquilo em nosso coração. É muito melhor ter a segurança em dizer, ainda não, mas já consigo começar a trabalhar esse sentimento. Ótimo. Lendo aqui os comentários, eu vou tentar parafrasear o que o nosso amigo Fernando disse. Se por acaso, Fernando, eu não conseguir parafrasear o que você quis dizer, você pode colocar escrito aqui embaixo. Nosso amigo, ele comentou que ele tem uma certa dificuldade, assim como a nossa companheira Rejane, de perdoar, pois ele não entende como pode dar algo, dar esse perdão a alguém que continua com a vida, continua fazendo as coisas de forma como se não fizesse nada de não certo. Então, ele continua falando que esse alguém ataca os outros sem respeito, né? E sem consideração. E ele tem essa dificuldade em perdoar alguém que não se dá conta do mal que cometeu. E, finalizando, e ele entende que se perdoar não é aceitável, né? Que ele seria ingênuo do ponto de vista de deixar o outro continuar cegamente fazendo o mal. Se eu não tiver conseguido parafrasear, amigo, você pode colocar aqui escrito embaixo. Então, resumidamente, eu digo que às vezes isso é normal mesmo, porque até pouquíssimo tempo atrás eu tinha essa mesma dificuldade, porque eu sentia a necessidade de que quem me causasse o mal, né, seja de que espécie fosse, ele precisaria de ter esse discernimento. Eu precisaria de falar para ele, você me causou mal, então você tem que reparar. Então, essa dificuldade de, às vezes, alguém me causar o mal e ele continuar com a vida dele, porque quem se sentiu, né, mal fui eu que recebi esse mal. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, vai ser bom. Fernando, muito obrigado por essa pergunta, mas que comentário maravilhoso, porque resplandece aí o questionamento de quase 99% de todos nós. Augusto, recomendação evangélica. Simão, meu querido Simão Pedro, se alguém lhe ofendeu, vá até aquela pessoa e exiba a falta em particular. Se a pessoa lhe ouviu, você já terá ganho seu irmão. Não é se a pessoa concordou com você, não é se a pessoa está se comportando diferente. Basta que ela lhe escute. Meu querido Augusto, você é responsável por qual estrada da sua vida? Pela construção de qual estrada da sua vida? No seu caminho, você é responsável por qual caminho? Creio que seja o meu, né? Pronto. Você é responsável pelo seu caminho. Nós somos responsáveis pelo nosso caminho. Nós somos responsáveis por plantar as sementes no nosso caminho. Plantemos as boas sementes no nosso caminho. O tempo do outro é o tempo do outro. A estrada do outro é a estrada do outro, porque as consequências serão do outro. Se o outro ainda continua com atitudes reprováveis, que pena. É o melhor que ele pode oferecer. Que você, que eu, saibamos oferecer melhor. E sabe por que nós vamos trabalhar o perdão, meus queridos amigos? Porque o perdão não liberta o outro. O perdão nos liberta. Quando eu permito o trabalho do perdão, nós estamos aí numa cultura judaico-cristã acreditando que quando eu perdoo o outro, eu estou liberando o outro. Não, eu estou me liberando das cadeias pesadas que eu mesmo criei. Eu perdoo não apenas porque o outro merece, mas porque eu mereço ter paz, eu mereço ter uma boa noite de sono, eu mereço ter um coração tranquilo, eu mereço ter uma consciência libertada.
A forma como o outro está se comportando é dele. Um dia ele chegará na consciência que você chegou. Perguntaram a Joshu, se eu não me engano, esse é o nome dele, se o cão teria consciência Buda, consciência iluminada, né? Porque Buda é um estado de alma iluminado. E por que o cão? Os nossos doguinhos hoje colocamos para dormir nas nossas camas, tratamos com todo carinho, são mais limpos que nós mesmos. Mas o cão, na China milenária, era aquele que se alimentava de restos, estava sempre na sujeira. Então, perguntar se o cão tem consciência Buda é o mesmo que perguntar se aquele que nos ofende, que nos maltrata, que anda sempre pelas veredas do mal, tem uma consciência iluminada. E Fenelon vai responder a esse questionamento, que é um questionamento que nos faz pensar, que nos faz raciocinar. Ele vai nos dizer no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo que todos temos o germe do amor. Todos temos a luz. Todos temos a essência divina dentro de nós. Respondendo a esse questionamento, o cão tem a consciência Buda? Todos nós somos seres iluminados. Cada um, a seu tempo, vai observar e absorver essa luz. Se hoje você assim pode fazer, se hoje você assim pode despertar a sua consciência iluminada, não perca esse bonde, não perca esse transporte e liberte-se em amor. Exatamente. E como a gente, ao longo dos nossos estudos, em que a gente vai se despertando um pouco mais pelo nosso espírito, eu quero muito falar que a partir do instante em que a gente entende, como exatamente você disse, que o perdão é a nossa libertação. E quando a gente se liberta, nós temos a capacidade suficiente de enxergar o nosso amigo, colega, como um ser ainda em evolução, assim como nós, e ele tem o seu direito de cometer o número de erros que for suficiente para que a ficha dele caia, assim como a nossa caiu, e a gratidão pela ficha nossa que cai deve ser muito maior do que o rancor e o sentimento ruim para com o nosso próximo, porque exatamente como você falou, Liel, a nossa libertação é o nosso maior presente que Deus poderia nos conceder, porque a gente consegue se elevar a ponto da gente enxergar até naquele que nos causa o mal. É muito difícil para muita gente, assim como foi para mim. Demorei 32 anos de espiritismo para mim começar a entender que é preciso a gente se desvencilhar daquelas amarras, daquelas correntes que, infelizmente, os nossos antepassados nos deram inconscientemente. Isso foi um presente inconsciente. Eles nos deram o que eles tinham. E quando a gente entende que o perdão ele é algo que deve ser leve, né? Quando a gente perdoa, não pode existir culpa, tem que existir o alívio, né? O bem-estar, porque você está se libertando e a partir desse instante o que te causa o mal percebe que você continua e aí ele vai refletir o porquê você continuou e vai querer também ter essa mesma paz de espírito que nós temos, né? Amém. Amém. É isso mesmo. Amigos, peço desculpas aos que a gente não conseguiu ler os comentários. Infelizmente, nosso tempo é limitado. Instagram, infelizmente, não nos permite mais que isso. Mas gratidão a todos os amigos conectados a nós que nos contribuíram com seus comentários, perguntas enriquecedores. Uriel, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho, pela sua generosidade e que a gente possa, com toda a fé de Deus, estarmos juntos, conectados novamente em breve, que o Espírito de Jesus Cristo se faça presente nos lares de cada um de nós, aqui conectados, e dos amigos desencarnados que vinculam-se a nós, pedindo apoio, ajuda e esclarecimento. Que o Espírito de Deus se faça por nós através de nossos atos, gestos, e que a gente consiga tocar os corações daqueles que estão próximos. Gratidão a Deus pela vida, pela chance desse encontro, desse estudo. Obrigado aos espíritos que se encarregaram dele. Que estejamos em paz, hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Obrigado, amigo. Para quem não conseguiu acompanhar essa live desde o início, vamos subir agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o canal do YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus, amigos. Até